Amém. Unidade pode se sentar. Que a graça de nosso Deus, por meio do Cristo, que está conosco, nos ajude a compreender a sua mensagem, que ela tenha um efeito prático em nossas vidas. Então vocês estão vendo aí o grande título que ocupa aí a tela inteira. Os dominadores ordenavam, fecha-se. Eu, porém, vos digo, abra-se. Jesus, Senhor que acolhe, nos quer pessoas autônomas e solidárias. E a interpretação das Escrituras por mulheres, crianças e portadores de deficiência. Vamos tentar entender o que significa todo esse título, grande aí. Eu vou resgatar um pouco do que a nossa irmã reverenda Eliane Breda falou no último domingo, que vai nos ajudar a compreender o desafio de hoje. Então, no último domingo, a nossa irmã reverenda Eliane Breda nos edificou com uma desafiadora mensagem a partir do Evangelho de Marcos 7, 1 a 8, 14, 15 e 21 a 23. Em síntese, ela nos ajudava a compreender que Jesus quer que as pessoas tenham autonomia para viverem suas vidas sem serem dominadas. Segundo ela, o parâmetro que Jesus coloca para as pessoas, para que elas não fiquem dependentes de ritos e mandamentos impostos, é aquilo que nasce no coração. Significa que as pessoas, independente das suas limitações, impostas ou natas, têm capacidade, coragem e autonomia para interpretar de maneira crítica a realidade em todas as suas expressões, utilizando as habilidades que aprendeu e especialmente os sentidos que cada um dispõe integral ou parcialmente. Os discípulos, homens dotados de seus sentidos e alfabetizados, seguidores de Jesus, apresentaram dificuldade para compreender. Lá no versículo 17 daquela leitura do último domingo, compreender o que Jesus dizia para a multidão diante das 613 obrigações impostas pelos líderes religiosos. Impressionou que ninguém refletia ou desenvolvia um argumento ou um pensamento crítico para responder pessoalmente se fazia sentido para a vida algum daqueles 613 mandamentos. Então, em síntese, essa ideia de que as pessoas tivessem consciência e liberdade para poder interpretar e agir de acordo com as coisas que são colocadas para elas. Então, a gente não sai engolindo tudo que as pessoas nos dizem, Nós somos orientados a refletir, a fazer uma análise crítica da nossa realidade. Então, o Evangelho de Marcos 7, 24 a 37, que foi lido agora, temos duas partes que se relacionam. A primeira, dos versos 24 ao 30, é um diálogo entre um judeu, Jesus, um judeu israelita, com uma mulher cananeia. A segunda parte, os versos 31 a 37, Jesus dialoga com um portador de deficiência de fala e audição. Então, como que a gente vai ver essa relação entre essas duas passagens? Lembrando que nós estamos aqui falando sobre a autonomia que Jesus quer que as pessoas tenham, a autonomia que seja uma autonomia solidária. Então, os cananeus são um povo originário nativo da terra, expulsos por ordem de Deus, conforme Josué 3,10, expulsos entre aspas. Expulsos como resultado de uma política higienista. O debate puro e impuro certamente não cumpriam as 613 obrigações impostas. Então havia ali, antes do que nós estamos tratando hoje, um debate sobre a pureza e a impureza, o que sai de dentro, que sai da boca, se tem a ver com o que a pessoa tem no coração ou não. Então Jesus está debatendo a respeito do puro e impuro.
E essa relação está ligada também com aquele povo cananeu originário da terra de Israel. Essa oposição aos descendentes de Cã, ao povo de Canaã, os cananitas, é fortemente disseminada em vários capítulos do Gênesis, no 10, no 15, no 24, no 28. E, por exemplo, diz no Gênesis 28, 8, então Esaú compreendeu que o pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Nós estamos então falando de uma mulher estrangeira que é cananita ou cananeia. A única saída para os cananeus não serem totalmente expulsos ou dizimados foi submeterem à escravidão, conforme Josué 16:10. Mas quando Jesus está diante dessa mulher cirofenícia, que é uma cananita, ele está diante de alguém que os seus antepassados sofreram perseguição, morte e escravidão. Para ficar claro com quem que Jesus está dialogando. Temos aqui um debate em que uma mulher cananeia reivindica reparação. Olha, uma estrangeira procura Jesus para pedir que a sua filha seja salva. Salva de quê? Para além disso, ela quer reconhecimento de que a graça a alcançou. Ela, uma estrangeira, perseguida, mulher, falando com um homem judeu israelita, ela quer um reconhecimento de que a graça também alcançou ela. E que essa graça deve se estender às demais gerações de mulheres, tal a súplica pela cura da filha. Porque se a filha é curada, mais uma mulher cananita estará tendo sua vida garantida. E aí prosseguir com um povo. Não só o povo de Israel estaria garantindo por meio da graça de Deus, mas também um povo estrangeiro, que as próximas gerações pudessem também ter vida garantida. A mulher defende ainda que a mesa é de iguais. Então ela falava sobre o alimento, né? Jesus dizia que era para dar primeiro para os filhos de Israel. E a mulher, ela argumenta que não. Até os cachorrinhos comem as migalhas. E aí é muito interessante observar isso. Porque não haveria, na forma como essa mulher coloca para Jesus, não haveria qualquer distinção. Então ela denuncia de uma só vez diversos preconceitos de raça, né, entre cananitas e israelitas, raça, de religião, de gênero, idade ou classe social. Ela ainda destaca o papel das crianças, e esse ponto eu acho maravilhoso. Porque às vezes a palavrinha criança passa e a gente não percebe, porque a gente é adultocêntrico, né? A gente não percebe a importância da criança nessa mensagem de Jesus. Ela então destaca o papel das crianças na promoção da justiça, pois, abre aspas, deixam cair as migalhas de pão para os cachorrinhos também se alimentarem. Quem que se preocupa com a alimentação dos outros? Então nessa mesa os adultos se preocupam com a alimentação deles, das crianças e fim. As crianças parecem se preocupar de alguma forma fazer cair migalhas para os cachorrinhos. Isso não é uma estratégia? Quem são os cachorrinhos? Se não são cachorrinhos de verdade, se são pessoas excluídas, quem está ajudando os excluídos? Não são os adultos, são as crianças. Então, muito interessante quando essa mulher fala, ela está dando ênfase a algo que a filha dela e outras crianças fazem e às vezes nós não fazemos. Justiça, partilha. As crianças partilham do alimento que está com elas para aqueles que são excluídos. Mais tarde, Jesus vai afirmar que o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Marcos 10, 13. Estamos no capítulo 7. Daqui 3 capítulos, Jesus afirma isso, que o reino do céu, o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Ou seja, de quem tem o coração puro como das crianças. Então, Jesus resume aquele debate entre puro e impuro, não só com todo o argumento que ele já trouxe, mas com algo que é muito mais fácil de a gente compreender. Que pureza de coração nós devemos ter? A pureza do coração das crianças. Essa mulher tem as chaves de interpretação.
é livre para questionar os discursos e preceitos de dominação. Sua coragem é reconhecida por Jesus, que, como Deus, espera que as pessoas tenham autonomia. Quem espera que as pessoas tenham autonomia? Nós esperamos que as pessoas tenham autonomia? Ou nós queremos definir os caminhos, definir como elas vão se portar, definir o que elas vão falar? Em quais momentos da nossa vida nós às vezes assumimos posição de dominação, com pessoas de várias idades, querendo definir preceitos, como aqueles judeus faziam com 613 preceitos que deveriam ser seguidos. A autonomia solidária das crianças quer dizer que cada pessoa tenha seu projeto de vida, mas que na convivência apoiem umas às outras em solidariedade. Jesus traz algo aqui importantíssimo, que é: você tem o seu projeto pessoal de vida, mas ele não deve ser algo que te isole, é algo complementar. As pessoas todas têm seus projetos e eles devem ser apoiados. Então você tem autonomia para viver os seus projetos, para conquistar aquilo que você quer conquistar, mas é preciso, na solidariedade, apoiar os projetos das outras pessoas. E aí você imagina que essa mulher quer apoiar o projeto de vida da sua filha, que aquilo que impede dela ter um projeto de vida, um futuro, que é colocado como demônio, espírito mau, que aquilo que impede essa menina não exista para que ela tenha autonomia. E a solidariedade as crianças já têm, nascem solidárias. Eu tenho experienciado isso, eu creio que a Júlia deve ser solidária também, porque toda criança é solidária. Toda criança quer que aquele que não tem ganhe pelo menos migalhas. Lá em casa, quando a gente dá pão para a Débora, ela fala: e pro uau-uau? E o uau-uau? Então essa preocupação da criança, em algum momento a gente perde, mas elas têm essa solidariedade. E a gente precisa dar a elas a autonomia, a elas e a toda a sociedade, né? E aí, isso foi sobre a mulher cananeia, sua filha, e esse contexto da autonomia solidária que as crianças apresentam. Em Marcos 7:31 a 37, assim como fez com os discípulos e com a mulher Ciro-fenícia, Jesus conversa com um homem que era surdo e quase não podia falar, longe da multidão. Jesus não conversa com ele, não trata nada com ele na multidão, mas longe da multidão. E isso não é só em sinal de respeito, mas para haver liberdade no diálogo. Diálogo com uma pessoa surda e que falava com extrema dificuldade. É possível a gente dialogar com alguém que é surdo e que fala com dificuldade? Nós temos essas experiências de conversar com quem tem deficiência. Se é possível, então também Jesus lá tornava possível, sim. Aquele homem se comunicava muito bem por meio de gemidos, de gestos, com olhar e com toque. Quais são as formas de nós nos comunicarmos? Mesmo nós que temos todos os sentidos plenos. Quantas vezes você, com a sua família, com quem você convive, já não se comunicou só com toque? Quando alguém vai falar e você, com uma mão, com uma certa pressão, a pessoa entende que não é a hora dela falar. Ou você, com uma mão, de alguma forma, ajuda com que a pessoa fale, que ela se expresse. Ou com o olhar. Então Jesus aqui, ele percebe isso e ele conversa com esse homem que é surdo-mudo. E aí, essa conversa com a mão poderia pressionar o braço de Jesus, expressando ênfase ou qualquer sentimento ao associar o toque com outros gestos e artifícios de comunicação que dispõe. Esse homem surdo e que falava com muita dificuldade, ele dispõe de recursos para se comunicar.
Sem ignorar o mistério e a graça manifestos no milagre narrado, porque é um milagre narrado, podemos ver Jesus conversando sem usar a fala com um homem deficiente marginalizado. E aí eu fiz um exercício aqui de tentar esboçar mais ou menos a conversa de Jesus com ele, como que seria traduzir esses gestos entre eles dois. Então, ao retirá-lo do meio da multidão, estava lhe dizendo, Jesus para o homem: venha comigo para eu lhe dar atenção. E o homem respondeu à sua maneira: obrigado, Senhor, por me acolher. Num local reservado, pôs os dedos nos ouvidos dele, como quem pergunta objetivamente: os dominadores mandaram você se fechar, impedindo de ter acesso às informações úteis para a vida com justiça e liberdade. Jesus compreende que ele foi impedido de ouvir. O homem, percebendo que estava sendo compreendido por Jesus, afirmou com gestos: exatamente. E eu tenho muitas informações que não querem que eu revele às pessoas. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, abra-se. Então a gente pode tentar ilustrar esse milagre sem tirar a característica de milagre que Jesus faz, tocando nesse homem, e tentar entender que tipo de marginalização ele sofreu para ele chegar num ponto de não poder se expressar, de não ter acesso à informação. O que aprendemos com filmes de espionagem e conspiração, e acho que todo mundo em algum momento já viu filmes de espionagem e conspiração ou leu livros, é que um arquivo vivo deve ser incapacitado, inabilitado, desarticulado ou eliminado. A primeira medida menos drástica é retirar o acesso às informações confidenciais. E aqui a gente tem a característica da surdez. A gente ensurdecer uma pessoa, para que ela não tenha acesso mais àquilo que a gente não quer que ela tenha acesso. Mas isso não impede de a pessoa falar o que acumulou de informações, revelando coisas comprometedoras. Não é assim nas novelas também, né? Tentaram tirar a oportunidade da pessoa ter acesso àquelas informações que são perigosas, né? Para acabar com algumas dominações que existem. E aí, já que não foi possível com a surdez, essa pessoa ser impedida, então se corta a língua, com medidas de censura que vão desde a prisão sem direito a visitas ou mesmo desativação dos órgãos que possibilitam a fala humana. Quantos tipos de atrocidades nós já não recebemos notícia de formas de censurar, e formas físicas. Se nada disso for satisfatório, a ordem é o apagamento existencial total da pessoa, o conhecido assassinato, direto ou indireto, como o peculiar suicídio de Vladimir Herzog nos anos de chumbo no Brasil. Então nós temos diante de nós um homem surdo-mudo, marginalizado, e que Jesus vem para dar a ele autonomia. A solidariedade ele já tinha. Ele queria compartilhar, mas faltava-lhe poder compartilhar, faltava-lhe a autonomia. Então, concluindo, diante das duas análises que nós fizemos dos textos, a liberdade de expressão encorajada por Jesus é assumida pelos marginalizados com total responsabilidade e, principalmente, lealdade a Deus. Lealdade a Deus. A interpretação das Escrituras por mulheres, crianças e portadores de deficiência é prioridade no programa de Jesus. São os fragilizados por causa social estrutural ou por nascença. Aqueles a quem a graça de Deus se apresenta com urgência imediata. Para que cada grupo marginalizado há que se dispor de uma escuta aberta, atenta, solidária, um compromisso pessoal com a paz que se deseja a cada uma dessas pessoas.
É a partir da realidade das mulheres e suas reflexões e reivindicações que compreendemos como alcançar a liberdade e a paz para todos. É a partir da realidade da criança e o que ela pensa e diz a respeito, que vislumbramos o reino de humanidade. É acolhendo os deficientes das mais diversas causas ou naturezas, que podem representar diversos grupos identitários, como autistas, negros, LGBT e quantos mais a gente quiser. E procurando alternativas para uma comunicação autônoma e solidária, que a dominação cairá dentro da sua própria ambição, que é que as pessoas se fechem, se anulem, não se questionem ou não questionem os dominadores, não reflitam, não resistam e não lutem. O domínio é autodestrutivo, é para iniciar o seu fim. Basta que os fragilizados reconheçam que Deus lhe dá a graça da autonomia solidária. Então, para iniciar o fim do domínio, dessa dominação, basta que os fragilizados reconheçam que Deus lhe dá a graça da autonomia solidária, coragem para resistir, enfrentar e transformar o mundo. Como que as pessoas poderiam ter autonomia se não por meio de Jesus? Como que aquela mulher, a criança, o deficiente, como que as multidões ouvindo Jesus sobre questão de puro e impuro poderiam ter autonomia solidária? Só por meio da graça. A IPU completa 46 anos resistindo e lutando, pois nesse tempo temos procurado viver unidos no amor de Cristo, fazendo reconhecido esforço de lealdade a Deus, conforme expressa a primeira carta de João 4:11. Assim como Deus nos amou, também nós amemo-nos uns aos outros. Então que pelo poder de Deus em Jesus Cristo, que nos dá força que tiramos de dentro de nosso próprio ser, abra-se a nossa mente, fale o nosso coração, para trilharmos de mãos dadas, mulheres, crianças e deficientes, em sentido amplo, rumo ao reino de humanidade prometido por Deus. Amém.